Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de Mateco, né? Hoje nosso tema, né, nosso assunto a ser discutido é a introdução aos tratamentos térmicos nos aços, dando continuidade ao que a gente viu na aula passada. Bom, vamos começar logo então, né? Nas aulas anteriores a gente viu o efeito dos elementos de liga nos aços e nos ferros fundidos, né? Vimos o que esses elementos de liga fazem. Hoje a gente vai mudar um pouco a abordagem. Hoje a gente vai passar a começar a ver a parte de tratamento térmico, né? Eu tenho certeza que parte desse assunto aqui, pelo menos, vocês já viram em ciências materiais, né? Acho que é a disciplina anterior. Eu sempre falo ciências materiais, eu não lembro o nome. Então agora a gente vai relembrar e trazer esse conceito mais forte para dentro do aço. Né? Pegar algumas particularidades desses conceitos de diagrama de fase, de curvas TTT. Né? Essa parte de análise de curva TTT é essencial para a gente entender o que é cada tratamento térmico. Então nessa aula de hoje, que já adianto que vai ser um pouquinho mais longa, né? A gente vai ver sobre as curvas TTT, ver sobre os diagramas TTT, né? Avaliar o que acontece ao longo da transformação de fase, né? Falar um pouco sobre os microconstituintes do aço também. E, e na aula seguinte, a gente vai ver diretamente os tratamentos térmicos individuais. Eu vou falar sobre têmpera, sobre recozimento, sobre mar têmpera, sobre aos têmpera, né? Enfim, tem vários tipos de tratamentos que a gente vai avaliar na aula seguinte. Tem normalização também. Enfim, bom, vamos começar aqui. Primeiramente, o diagrama de equilíbrio de fases ele é fundamental para a gente conhecer as propriedades dos aços. Né? Perceba que eu falei diagrama de equilíbrio de fases, não só diagrama de fases. Né? A gente costuma falar diagrama de fases, só que é um diagrama de equilíbrio de fase. Por quê? Porque ele só é válido para transformações no equilíbrio. Né? São transformações onde a velocidade de resfriamento ela é muito baixa, o resfriamento é muito lento. Né? Então, é como se tivesse um tempo muito grande para as fases se formarem. Eu já falei aqui em algumas aulas anteriores que a transformação de fase ela depende muito do tempo. Né? Então, muitas vezes não, 100% das vezes o tempo tem que ser controlado. Algumas tem compostos que para serem formados requer a quantidade de tempo. Né? Tem que ter tempo para, por exemplo, para haver uma difusão de átomos. Né? Isso tudo depende do tempo, do grau de energia, da situação. Então, então, o tempo é algo muito importante. Né? E o diagrama de equilíbrio de fases comum, quem já viu, diagrama ferro-carbono, ele só é válido para transformações no equilíbrio. Tá bom? Porém, na prática, a gente sabe que não é assim que a banda toca. Né? Na prática, as transformações acontecem fora do equilíbrio. Né? Geralmente não há tempo, né, para a formação completa de algum composto e por aí vai. Um exemplo claro disso aí é quando a gente pensa na austenita. Pensa na austenita lá, cruzando o ponto tetóide. Né? Teoricamente, a austenita, quando cruza o ponto tetóide no resfriamento, ela vai se formar imediatamente, passando daquele ponto, vai se formar perlita. Só que isso não acontece assim instantaneamente. Né? Isso é um processo que demanda tempo. Né? Então, se eu fizer um rastreamento muito rápido, pode ser que nem toda a austenita se transforme de fato em perlita. Né? E aí eu vou ter um composto muito mais heterogêneo. Né? Então, o tempo é muito importante. Né? Na prática, o tempo ele não consegue ser tão lento quanto deveria ser para que aconteça a transformação em equilíbrio. Nesse caso, o diagrama de fase é o suficiente, né, nesses casos. Né? E para isso, para entender essas transformações de fase, é importante a gente ir além do diagrama de fases. A gente começar a olhar o que a gente chama de curva TTT, que é tempo, temperatura e transformação. Que é uma curva já que leva em consideração o fator tempo, que é essencial para a gente compreender como a transformação acontece. Bom,
como eu já disse, a curva TTT ela leva em consideração a taxa de resfriamento, que é o tempo, né? Então, a análise da curva TTT nos permite prever qual vai ser a estrutura do aço, né? Para várias velocidades de resfriamento diferentes, né? E essa curva TTT ela é feita com a ajuda na verdade, de um ensaio, né? Chamado ensaio de dilatometria. Tá bom? Esse é um ponto que, se eu não me engano, no Callister ele não aborda, né? Como que é montada com o TTT. Né? Então, acho que não chega nesse ponto. Mas eu acho legal comentar sobre isso, né? Porque todos esses dados que a gente tem hoje, eles, diagrama de fase, curva TTT, eles são obtidos por ensaios. Né? Muitas vezes, principalmente na mecânica, esses ensaios podem passar batidos. Né? A gente costuma pular isso, não falar, mas é interessante a gente saber como que isso é montado. Tá bom? Então vamos passar sobre isso agora. Ensaio de dilatometria. O nome do ensaio já diz, é a medida de dilatação. Então eu vou observar dilatação. Eu tenho que controlar então comprimento e temperatura ao longo do tempo. Beleza? Dilatação. Por que que esse ensaio de dilatometria é usado para montar as curvas TTT? Qual a relação da dilatação com a transformação de fase? Eu já comentei com vocês algumas aulas atrás, né, que quando o aço ele passa pela temperatura de transformação, o tetóide, por exemplo, ele vai sofrer uma variação dimensional. Por quê? Porque ele vai estar mudando de uma estrutura que é austenítica, isso no resfriamento, para uma estrutura ferrítica, né? Ou pelo menos parcialmente ferrítica. E a gente sabe que a austenita e a ferrita são microconstituintes bem diferentes. A austenita tem uma estrutura CFC, que é a cúbica de face centrada. A ferrita tem uma estrutura CCC, que é a cúbica de corpo centrado. Então, que essas estruturas, sobretudo essas estruturas têm fatores de empacotamento diferentes. E por serem diferentes, por terem fatores de empacotamento diferentes, né, por ter uma capacidade de compactação diferente, essas estruturas, durante a transformação, essa mudança de estrutura vai causar uma variação dimensional. Tá bom? E isso pode ser previsto no estado de dilatometria. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos botar na tela aqui como que acontecem as coisas. Né? Construindo um diagrama TTT para um aço tetóide com 0,76% de carbono. Está mostrado aqui embaixo. Aço tetóide, temperatura da linha 1 aí é mais ou menos 727 graus Celsius, né? 0,76% de carbono. Em cima é austenita, embaixo é perlita, né? A parte superior, o campo da austenita lá em cima, onde tem um pezinho aqui embaixo, é o campo da perlita. Lembrando que a perlita é a ferrita com sementita dispostas em lamelas alternadas, né? Bom, o que acontece? Se a gente aquecer esse aço em dilatômetro, que é um aparelho sensível à variação dimensional por temperatura, na temperatura 1, a gente obtém uma microestrutura totalmente austenítica. Se a gente aquecer, a gente vai obter uma estrutura totalmente austenítica. Ou seja, a gente vai partir agora desse campo austenítico aqui. Tá? Vamos lá. Eu tenho uma estrutura que é completamente austenita. Se a gente resfriar bruscamente, cruzando a linha 1, ou seja, cruzando a linha eutetoide, né, eu vou ter o início da formação de perlita. Né? E também vai haver uma contração linear, porque, obviamente, qualquer tipo de material que ele é resfriado, ele vai contrair. Isso aí na física vocês já estudam desde o ensino médio. Né? Quando ele é aquecido, ele dilata. Quando é resfriado, ele contrai. Então ele contrai aqui. Isso está mostrado nesse gráfico aqui do lado. E antes de dar continuidade, eu quero só destacar. Porque aqui, essa maneira que esse gráfico está colocado, dá a impressão que está medindo temperatura dividido por comprimento. Só que não é verdade. Ele está plotando só temperatura e comprimento no mesmo gráfico. Essas curvas, tem as curvas de temperatura, que é aqui em cima, ó, começa no TA e vai até T1. E tem a curva de comprimento, começa no LA, vai até LI1, depois LF1, perdão. Eu vou explicar o que é isso. Tá? Então são dois gráficos, né? Um mostrando a temperatura e
logo embaixo, comprimento, a variação de comprimento correspondente, tá bom? Não estou vendo razão aqui, tá? Razão de temperatura de comprimento. Então tá, vamos lá. Perceba que nesse gráfico aqui, ó, eu estava na temperatura TA, resfriei até a temperatura T1. Né? Que aqui no gráfico está sendo mostrado. Estava em TA, fui até T1, passando pelo ponto deltoide. Perceba que qualquer de temperatura, o comprimento também diminui. Né? Porque houve uma contração linear. Beleza. Porém, quando eu faço depois dessa contração, vai haver a transformação de fase. Né? Ao longo dessa contração, podemos dizer assim. Né? Porque quando tem essa mudança de temperatura de TA para T1, esse resfriamento, eu cheguei num campo, eu ultrapassei uma linha que me diz, através da interpretação do diagrama de fases, que a transformação começa a acontecer. Então, aqui nesse ponto onde o comprimento é LI1, é onde a transformação começa a acontecer. Pode ir olhando só para o gráfico aqui, ó, LI1, LI,1. Eu tenho só austenita, e aqui, ó, quando a curva começa a subir, é porque a perlita começa a se formar. Ou seja, o comprimento da amostra começa a aumentar mesmo com a temperatura constante. Né? Por que isso? Por causa da transformação. Por causa da variação dimensional que a transformação de fase causa. Né? Então aqui perceba que essa curva ela vai subindo. Eu tenho esse campo onde é austenita e perlita. Eu começo num tempo I1 e vou até o tempo F1. Ou seja, ao longo desse crescimento dessa curva até estabilizar num comprimento lá em cima, que é o LF1, é onde eu tenho a transformação de austenita em perlita. Né? Então, onde eu tenho comprimento inicial 1, eu tenho austenita. Onde eu tenho comprimento final 1, eu já tenho perlita aqui em cima. Vou ter uma variação de comprimento, mesmo com a temperatura constante aqui. Né? Se não houvesse transformação de fase, o que era para acontecer? Era para ele permanecer aqui no comprimento I1. E depois voltar ao comprimento inicial quando a temperatura aumentasse de novo. Só que não. Como a transformação de fase acontece, eu tenho essa variação aqui. Essa anomalia, podemos dizer. Bom, agora por que isso acontece? Por que esse comprimento aumenta logo depois da contração? Né? A gente sabe que a transformação de austenita em perlita, ela precisa, né, para acontecer, ela necessita de um rearranjo cristalino. A austenita é um microconstituinte, com uma microestrutura tal, e a perlita uma microestrutura completamente diferente. Né? Então tem que haver um rearranjo cristalino. Como a solubilidade do carbono na ferrita, CCC, é muito baixa, quando a ferrita se forma, o carbono ele é rejeitado para fora da estrutura CFC. É como se, quando eu estou passando do CFC para o CCC, o carbono ele é ejetado, né? Ele é rejeitado, na verdade. Né? Porque o CCC não comporta aquele tanto de carbono que tem no CFC. Né? E aí vai haver precipitação de carbono na forma de sementita. Né? Lembrando o que é sementita? Sementita é o carbeto de ferro. É quando esse carbono que foi ejetado, rejeitado durante a passagem de CCC para CFC, perdão, de CFC para CCC, esse carbono ele vai precipitar, vai se juntar com o ferro e precipitar no novo composto, que é a sementita. Além disso, vai haver uma reorganização dos átomos de ferro para formar a ferrita. Né? E todo esse processo leva um tempo. Né? Então, depois da contração linear decorrente da redução brusca de temperatura, vai ocorrer a transformação da austenita em perlita. Né? Esta transformação vai provocar um aumento de volume, porque essa nova estrutura ela tem compactação menor que a austenita, e, portanto, a transformação vai produzir uma dilatação, que é exatamente isso aqui. Ó. É essa diferença de comprimento entre L1 e LF1. O dilatômetro ele registra isso. Então ele consegue registrar o ponto onde começa essa dilatação, que é um indicativo de que a transformação de fase iniciou, até o ponto onde essa dilatação termina. Né? Estabiliza um comprimento alto, né? Que é onde a transformação de fase termina. Então o dilatômetro ele consegue me falar, olha, a transformação começou aqui e terminou aqui. Né? Isso registrado ao longo do tempo.
né? Aqui tá tudo bem. Isso que eu expliquei tá bem colocado aqui no slide também. Assim, nós teremos para uma temperatura de resfriamento T1 um par de tempo de início e de fim de transformação de perlita, né? Só voltando nessa imagem aqui, ó. Para a variação de TA para T1, eu vou ter um par de tempo. Um tempo de início e um tempo de fim de transformação, que é TI1 e TF1. Se eu fizesse até a temperatura T2, eu teria um par diferente de tempos também, né? E se eu fizer esse ensaio para várias temperaturas diferentes, fazendo vários resfriamentos diferentes, nós vamos conseguir plotar um gráfico, né? Que perceba que já está tomando um formato de um gráfico de curva TTT, né? A curva mais à esquerda aqui é a curva de início de transformação e a curva mais à direita é a curva de final de transformação, né? Aqui embaixo, essa linha tracejada é a linha de início de formação de martensita e a linha de final de formação de martensita. Portanto, eu tenho que plotar esse diagrama temperatura pelo tempo, né? Se eu unir formando a curva, né, eu vou ter curvas ali, por exemplo, de perlita, né? Eu vou ter a curva de início de formação de perlita e final de formação de perlita, né? Isso pode ser feito para outros compostos também, né? Isso aí é como que é montado, de fato, o diagrama TTT, né? Pensando mais do ponto de vista do ensaio de dilatometria, né? Então, uma variação de dimensão vai acusar o início e o fim da transformação de fase. Tá bom? Isso é detectado e é registrado em forma de curva. Aqui tem um apanhado, né? Aqui a figura A é o que eu mostrei para vocês, né? De TA para T1. Baixei a temperatura, o comprimento baixou também, só que mesmo a temperatura baixa, o comprimento dilata, né? Uma dilatação aqui, característica da transformação de fase. Em B aqui é a mesma coisa, só que de TA para a temperatura 2, T2. Né? Onde a temperatura cai, o comprimento ele permanece constante por um tempo, enquanto ainda tem austenita, e depois começa a se formar a perlita, que começa a acontecer a dilatação, característica da transformação de fase. Tá bom? Isso tudo está bem explicado aqui. Com o diagrama TTT formado para esse aço, a gente pode prever a microestrutura que ele vai ter, né? Traçando a curva de resfriamento sobre o diagrama TTT. Então, sabendo essa microestrutura resultante, né, que ele vai ter, a gente consegue, sabendo a curva TTT, a gente consegue determinar a microestrutura resultante. A microestrutura final do aço resfriado sob aquela condição será aquela indicada no diagrama após a curva de resfriamento da peça cruzar a linha de final de transformação, né? Como mostrado no diagrama a seguir. Esse diagrama aqui, gente, eu já vou adiantar para vocês. É um diagrama que, muito provavelmente, eu vou colocar na prova de vocês. Essa prova, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer prova objetiva. Vai ser uma prova discursiva, com menos questões também. Mas questões um pouco mais elaboradas. O que acontece aqui, nesse diagrama? Vamos lá. Esse é o diagrama TTT. Né? Eu tenho uma curva externa aqui, que é a curva de início de transformação. E a curva interna, que é de final de transformação. Aqui embaixo, a curva tracejada aqui embaixo, MI é início de formação de martensita e MF é o final da formação de martensita. Essa curva aqui é construída através do ensaio de dilatometria, tá bom? Vamos lá, eu até fiz esse desenho aqui, ó, adiantando para vocês. Porque eu vou colocar algo muito parecido na prova. Então, quem está assistindo as videoaulas, está prestando atenção, vai pegar facilmente. Vou começar pela essa curva vermelha. O que essa curva vermelha me diz? Lembrando que na abscissa eu tenho o tempo, nas ordenadas eu tenho a temperatura. A de vermelho. Eu estava essa linha aqui de cima 1 é a temperatura de austenitização, né? Que é a temperatura tetóide.
Eu vou ter uma queda de temperatura, né? A temperatura vai caindo, eu vou cruzar essa linha aqui na frente. Percebe que eu cruzei na região de PI. O que é o PI aqui? É início da formação de perlita. Quando eu cruzei essa linha, né, mantendo aqui nesse caso a temperatura constante, eu estou transformando a austenita na perlita. Né? E quando eu cruzo essa segunda linha mais de dentro aqui, segunda curva mais de dentro, PF, é porque a perlita está totalmente formada. Né? Ou seja, o meu microconstituinte resultante aqui, a minha microestrutura resultante aqui, vai ser uma perlita. Certo? Porque, olha só, eu cruzei a linha da perlita, que começa aqui na ponta do nariz e vai até lá em cima. Cruzei a linha de término de formação de perlita, ou seja, eu vou ter perlita. A linha vermelha me diz que eu tenho perlita como microestrutura final. A curva verde, né, ela é um pouco diferente. Né? Antes, voltando aqui na curva vermelha, aqui fica um pouco difícil de saber se eu estou formando perlita fina ou grossa, porque eu não determinei aqui um limite, né? Mas está mais perto do tracejado embaixo, então a perlita tende a ser mais fina, né? É uma microestrutura mais fina. Mas é perlita, de maneira geral. Bom, a curva verde aqui, eu tenho austenita. Fiz o resfriamento, começou a formação de perlita, né? Perceba que eu cruzei a linha de início de formação, que é a PI, mantive a temperatura constante, só que antes de terminar a formação de perlita, eu resfriei a temperatura ambiente. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu não formei a perlita por completo. Eu voltei à austenita e voltei perlita. Tá bom? Então aqui, ó, perceba que para eu ter perlita completa no final, eu tenho que cruzar as duas linhas. Nesse caso, a figura verde, eu só cruzei uma linha. Beleza? Agora a linha roxa aqui. O que aconteceu com a linha roxa? Vamos lá. A linha roxa. Desci a temperatura de austenitização. Cruzei a curva aqui, ó, na parte de baixo dessa curva. Abaixo desse tracejado intermediário aqui. Que é a curva BI. Né? Não está mostrado aqui, mas a região de baixo é da bainita. Né? Ou seja, quando eu cruzo essa linha aqui, eu começo a formar a bainita. Né? A bainita, que é um outro microconstituinte do aço. Comecei a formar bainita. Formei. Ultrapassei a linha final de bainita aqui. Ou seja, a minha microestrutura roxinha aí, final resultante, vai ser bainita. Mais que isso, como está o gráfico mostrando aqui, ó, vai ser bainita inferior, né, que a gente está abaixo desse tracejado aqui. Né? Então minha microestrutura final vai ser bainita inferior. Tá bom? Que é um outro microconstituinte do aço. Tá? Então a gente pode interpretar a curva TTT dessa maneira, para prever o que vai ter como resultado em nível de microestrutura. Né? Agora preste atenção aqui na curva azul, que é essa curva mais à esquerda. Perceba que nela o resfriamento, ó, o tempo foi mais curto, ou seja, o processo foi muito rápido. Né? Tenha isso em mente, o processo foi rápido. A primeira curva que eu ultrapassei aqui foi a curva MI. Essa curva diz o quê? É a curva de formação de martensita. Ou seja, eu comecei a formar martensita e cruzei MF também. Então eu terminei de formar martensita. Minha microestrutura ela é completamente martensítica. Tá bom? Então aqui no próprio diagrama na curva TTT, a gente pode verificar o que pode acontecer aí em cada curva de resfriamento. Cada uma dessas linhas coloridas que eu coloquei aqui é um padrão de resfriamento. Né? Olha o vermelho. Vermelho, ó, eu resfriei um pouquinho, mantive a temperatura por um tempo, aí depois de eu resfriar rapidamente, não interessa. Já formou a perlita. O verde, eu comecei, resfriei um pouco, mantive a temperatura constante,
E ainda dentro do campo aqui de austenita mais perlita, eu resfriei de uma vez. Resfriei muito rapidamente. Então é outro padrão de resfriamento que me deu uma microestrutura que é composta entre austenita e perlita. No roxo, eu resfriei, né, mais rápido, né, porque eu não passei pelo campo da perlita, mas não tão rápido para chegar na martensita. Né? Eu mantive num padrão aqui de temperatura para formar bainita. Né? E aí eu mantive essa temperatura e depois eu fiz um resfriamento lento. Aqui não está mostrando resfriamento, né? Mas depois eu faço qualquer resfriamento lento, rápido, que a bainita já vai estar formada. Né? E no azul, que é o mais à esquerda, eu resfriei muito rapidamente, porque eu não peguei perlita, não peguei bainita e cheguei na martensita. Entendeu? Entenderam? Então foi bem claro isso aqui. Tá? A curva 1, a martensita é um resfriamento mais rápido. Né? E isso vocês vão ver, vão até fazer uma correlação com o que a gente vê quando a gente olha para o tratamento térmico. Né? Tratamento térmico de têmpera, por exemplo, né, que é para formar martensita, o que ele consiste? Aquecer até a temperatura acima de austentização, depois resfriar rapidamente, né, para formar martensita. Né? Por quê? Porque com resfriamento rápido eu não formo perlita e nem bainita, eu formo direto martensita. Tá? Lembrando que essa curva TTT é uma curva voltada para aço. É para o aço. Tá bom? Esse daqui então é o meu resultado final. Aí aqui tenho no slide explicando o que eu já expliquei. Né? Lembrando, que eu pretendo colocar na prova uma curva TTT. Já estou adiantando logo para vocês não serem pegos de surpresa. Uma curva TTT, algumas curvas TTT. Vou criar essas curvas de resfriamento e vou perguntar o que vai ter no final. Que tipo de microestrutura vai ser formada. E vocês têm que ser capazes de me dizer, porque eu já expliquei aqui como é que faz. Tá bom? Acho que não tem muito mistério nisso, né? Muito pelo contrário, acho que é bem tranquilo bem tranquila a interpretação. Né? Então uma peça resfriada lentamente vai ter uma microestrutura de perlita grossa. Né? No caso, no forno desligado. Né? Se o resfriamento for menos lento, como no caso do resfriamento a ar, eu vou ter perlita fina, que já está um pouco mais embaixo no diagrama. Se as curvas cruzarem as linhas de transformação na parte inferior, teremos a formação de bainita. Né? Temos bainita. E se a peça for resfriada bruscamente, em água ou óleo, eu vou ter uma transformação de martensita. Né? Que é uma fase dura e frágil. Você pode até fazer uma correlação dessas linhas de resfriamento com o método que você utiliza para resfriar sua peça. Né? O resfriamento em óleo ele é muito rápido. Então, a curva vai descer rapidinho. Né? Um resfriamento com forno desligado, que é você simplesmente desligar o forno e esperar a amostra resfriar dentro do forno, ele é bem mais lento. Né? Resfriamento a ar é um pouquinho mais rápido, mas não é tão rápido assim. Então o método de resfriamento vai me dizer qual é a forma dessa curva, né? Qual o aspecto dessa curva. Dessas curvas coloridinhas ali, né? Aí aqui tem mostrado, né, exatamente o que eu disse para vocês. Né? A curva TTT, que tem um exemplo, ó, partir do ponto A, que estava lá em cima, para o ponto B, que é esfriei rápido, mantive a temperatura constante. No ponto C, a austenita começou a se transformar em perlita. Essa linha tracejada no meio aqui é uma linha que se refere à metade da transformação, ou seja, metade da microestrutura já perlítica. E ponto D aqui é o ponto final. Né? Nem toda curva TTT ela mostra de fato essa linha tracejada no meio. Tá bom? E no final de contas eu vou ter minha estrutura perlítica. Tá? Essa tracejada aqui indica que a transformação está ocorrendo. Então acho que isso está bem claro aí. Tá? Lembrando que essa curva, nesse formato que a gente viu, é uma curva para aço eutetoide. Beleza? Aqui está a curva para um aço hipoeutetoide.
né? E aí você tem que lembrar o seguinte, o que acontece no aço hipotetóide? Eu tenho a formação de ferrita protetóide, e isso está previsto aqui na curva TTT também, tá? Aí aqui você perceba que eu não uso mais a linha A1 como referência de início de transformação, eu uso a linha A3, né, que é a linha onde começa a se formar a ferrita protetóide. Tá? É mais incomum a gente olhar esses diagramas de hipo e hiper, né? Quando a gente estuda, a gente costuma ver mais o padrão para entender. Até porque a lógica de funcionamento é a mesma. Aqui nós temos também de um aço hiperotetóide, né? 1,1% de carbono. Né? Eu vou ter austenita, eu vou ter sementida protetóide, né? De grande diferença vai ser sementida protetóide, né? Aí a linha que começa a transformação aqui é a linha ACM, né? Também está mostrado no diagrama de fases. Então, assim, só para mostrar mesmo. Beleza? Deixa eu tomar um gole de água. Bom, então a gente viu um pouco, né, sobre como se formam esses microconstituintes do aço. Né? Agora eu vou falar mais sobre esses microconstituintes, sobre martensita e sobre bainita. Né? Bom, se a gente aumentar a velocidade de resfriamento, a gente vai, se cruzar a linha MI, a gente vai começar a formar a martensita. Se cruzar a linha PI, lá em cima, vou começar a formar perlita. Porém, quando eu formo martensita, quando eu cruzo a linha MI, acontece uma transformação que a gente fala de adifusional. Então vamos focar na martensita agora. A martensita é um microconstituinte do aço. Ele é formado em algumas condições específicas. Quando eu cruzo a linha MI, naquela curva TTT, eu dou início à formação de martensita. Né? A transformação martensítica, a gente fala que é atérmica, adifusional. Por que a gente fala que ela é adifusional? Porque ela não acontece difusão nessa transformação. Né? Lembrando lá do capítulo 5 do Kárcer, que é difusão, movimentação atômica. Ela acontece tão rapidamente, o resfriamento é tão rápido, e a martensita se forma tão rápido, que a difusão atômica não acontece. Não vai ter tempo para o carbono ser expulso da estrutura, né, e formar ferrita. Então a austenita ela vai se modificar, né, formando uma fase instável de alta dureza. Né? Vai haver uma dilatação de um dos parâmetros de rede, ele vai aumentar, fazendo com que uma estrutura cúbica de face centrada se torne uma estrutura tetragonal compacta, né? Tetragonal centrada, né? Com o carbono aprisionado no seu interior, já que esse carbono ele não vai poder se difundir. Né? Formando o que a gente chama de martensita. Então, o que é martensita, então, falando assim de maneira mais simples, né? É uma austenita que não deu tempo de virar ferrita. E aí o carbono ficou preso, a estrutura se modificou, né? Eu criei uma fase dura e frágil, que é a martensita. Né? Aqui a gente tem um exemplo mostrando a célula unitária da austenita, né? Mostrando o que acontece. Na célula unitária da austenita, acontece o seguinte. Eu tenho como vocês podem ver, uma célula unitária ali da austenita, CFC, né, com ele face centrada. Tem os átomos de ferro e de carbono. Né? O comprimento ali do cubo, né, o parâmetro de rede, né, ele vai tem essa dimensão como mostrado aí, né, a aresta desse cubo. Né? Mas vamos lá, o que acontece? Aqui está mostrada a sequência de formação da martensita pelo aprisionamento do carbono, né, na estrutura tetragonal. Né? O carbono ele tenderia, no caso de formação de ferrita, a se difundir para fora da estrutura. Porém, como eu falei, não há tempo dessa formação.
E aí, dessa difusão. E aí, para comportar esse carbono na sua estrutura, né, a austenita ela vai aumentar em uma dimensão. Né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse ponto AB aqui, essa distância AB, ela vai aumentar para comportar o carbono nessa estrutura. E aí uma estrutura que era cúbica, ela passa a ser tetragonal. Né? E mudou o tipo de estrutura cristalina, vai mudar todas as características do composto. Né? Se eu comparar o austenita com o martensita, apesar da mudança ser, como posso dizer, ser uma mudança simples, né? Ser uma mudança boba, né? Que simplesmente eu aumentei um parâmetro de rede, as consequências das propriedades mecânicas são muitas. Né? A austenita é dúctil, né? A martensita ela vai ser extremamente dura e frágil, então a mudança é bem brusca, né, nesse sentido. Né? Como já adiantei, a martensita é uma fase de alta dureza, é uma fase muito frágil. Né? Ela não vai ter planos de deslizamento, então ela não vai poder deformar muito plasticamente, o que caracteriza um material frágil, né? Já que não vai poder deformar plasticamente, basicamente. Observada no microscópio óptico, a martensita tem o formato de agulhas, como mostrado embaixo. A martensita é uma fase de não equilíbrio, ou seja, ela é formada quando não há tempo de difusão do carbono para fora da célula da austenita, ficando mesmo aprisionado na estrutura. Né? Um ponto importante de falar, né, essa parte de fase de não equilíbrio eu já comentei, né, que é uma fase intermediária da austenita. A transformação martensítica ela não é exclusiva do sistema ferro-carbono. E também pode acontecer em outras ligas. Eu costumo colocar muito em prova esse ponto aqui, porque geralmente vocês vão aprender o que é martensita, né? A princípio eu não vou entrar em outras ligas, aliás, não vou entrar em outras ligas aqui em Mateco 1. Não vou falar de outras ligas. A martensita, ela é uma estrutura que a gente conhece, dura, frágil, se forma com velocidade de resfriamento muito alta, né? E bem, quando eu falar martensita, vocês vão pensar rapidamente na martensita do ferro-carbono. Porém, outras ligas também tem martensita, né? Só que a martensita do ferro-carbono é uma martensita. A martensita que existe em outras ligas são outros tipos de martensita. Né? Muitas vezes a gente usa o termo de transformação martensítica para caracterizar uma transformação de fase onde não há difusão. Mas isso não quer dizer que a martensita, por exemplo, sei lá, uma liga de cobalto, vai ter a mesma martensita da liga ferro-carbono. Né? Porque não faz sentido nenhum. Martensita de ferro-carbono é um composto feito de ferro-carbono. Né? Então, assim, essa transformação ela acontece em outras ligas, tá bom? Só que a martensita que a gente usa para o aço, que a gente determina, fala que é do aço, é só para o aço. Tá? A gente até estuda, vocês vão ver na aula seguinte, que a têmpera gera martensita no aço. E aí depois, estudando vidro, vocês vão ver que tem um processo de têmpera lá. Só que a têmpera no vidro ela é totalmente diferente da têmpera do aço. Só o nome que é o mesmo. Né? Eu coloco direto em prova. Eu lembro que prova de Mateco 2, no período passado. Eu coloquei a têmpera de vidro gera martensita, que é uma estrutura tetragonal, cujo carbono fica aprisionado. É verdade isso? Não é, porque a têmpera do vidro é totalmente diferente da têmpera do aço. A têmpera do ferro-carbono para geração de martensita é um processo característico do aço. Outras ligas têm também transformação martensítica, né, mas são, como posso dizer, são colocadas em segundo plano, podemos dizer assim. Bom, como não envolve difusão, essa transformação de fase ela acontece quase instantaneamente. É muito rápido, né, dentro da austenita. Né? Portanto, para medidas práticas, essa transformação ela independe do tempo. Né? Isso aqui é bem importante, gente, porque às vezes vocês podem olhar e pensar, pô, tô no quarto período, esse professor falando um monte de coisa de martensita, eu nunca ouvi falar disso, eu nunca vou ouvir falar disso. E esse é um tema que, diagrama ferro-carbono como um todo, né?
ele é muito cobrado até mesmo em concurso. Né? Não sei se algum de vocês aí tem essa vontade, né? Mas às vezes eu pego umas questões de provas de Petrobras, botar na prova de vocês, e cobram muito disso. Né? Às vezes é de forma besta, né? Qual transformação de fase é a difusional, a térmica, independente do tempo? Transformação martensítica, né? É óbvio. Mas muitas vezes a gente deixa isso para lá, né? Dá um foco maior para outras áreas. Mas a gente tem que saber isso aqui, gente, é importante. Bom, quando aquecida, a microestrutura martensítica ela começa a sofrer uma difusão. Então vamos lá, eu formei martensita, tenho martensita, ok. Se eu aquecer essa martensita, eu vou começar a formar, a sofrer um pouco de difusão no interior da martensita. E com o passar do tempo, essa estrutura martensítica ela pode ser totalmente transformada, né? Formando aquela estrutura do diagrama de equilíbrio de fase para aquela composição. Tá? Então, então, essa difusão da martensita ela acontece quando ela é reaquecida. Né? A martensita, como eu disse, ela é associada a muita dureza. Né? E muita alta dureza também traz junto alta fragilidade. Né? E isso é tão pior quanto maior for o teor de carbono do aço. Outro ponto importante que a martensita gera é tensões internas. Né? Devido ao resfriamento rápido, é criado um estado de tensão interna muito elevado. Né? A martensita fica dura, ela fica bem dura. Né? Perdão, ela fica muito tensionada, né? Não tem nada a ver ela ser dura com isso. Ela fica bem tensionada. Né? Então ela está em um estado de tensão ruim. Tensões internas, tensões mecânicas internas, elas são indesejadas. Né? Porque tensões internas, de acordo com em conjunto, na verdade, com outra solicitação mecânica, pode causar fissuras internas. Então elas são indesejadas também. Devido a esses pontos negativos da formação da martensita, né, depois do tratamento térmico de formação de martensita, que é a têmpera, que nós veremos na próxima aula, segue-se sempre o tratamento de revenimento. Né? O que é esse revenimento? É um tratamento térmico de maneira que ele serve para atenuar os efeitos da têmpera. O que é isso? A martensita ela é dura de maneira exagerada. Ela é frágil demais. Ela tem muita tensão interna. Então eu faço revenimento para quê? Para diminuir um pouco essa dureza, para aumentar um pouco a dutilidade e tenacidade, né? E para aliviar as tensões internas. Tá bom? Então esses aí são pontos que o revenimento faz. Então muitas vezes vocês vão ver que a martensita ela geralmente ela é disponibilizada revenida. Né? O que é revenida? Eu criei a martensita, fiz um tratamento térmico de revenimento para melhorar as suas propriedades. Né? Beleza? Então, em relação à martensita é isso. Né? Quando eu faço resfriamento rápido, porém não tão rápido para cruzar a curva MI e formar martensita, e nem tão lento para formar perlita, eu fico naquela fase intermediária, aquela microestrutura intermediária da curva TTT, que é a bainita. Né? O que é a bainita? A bainita é uma fase formada nas transformações a baixas temperaturas. Né? Ela se forma a temperaturas mais baixas que a perlita, até porque ela está na região mais embaixo da curva TTT. Nessas condições de formação de bainita, não há tempo e difusão para a precipitação das fases de equilíbrio, né? A ferrita sementita. Então a ferrita sementita elas não vão se formar completamente. Eu não vou ter uma estrutura perlítica. Né? Porém, também não deu tempo para formar martensita. Então eu posso falar que a bainita é uma estrutura que é intermediária entre a perlita e a martensita. Né? A bainita é formada numa condição em que não houve tempo e temperatura para difusão de carbono para fora da estrutura. Né? Então o carbono ele até se difunde em certo ponto. Né?
mas ele não se difunde completamente. Então eu não chego a ter perlita. Mas como ele se difunde um pouco, eu também não tenho martensita. Eu tenho uma estrutura intermediária. Né? Então a gente pode falar que a bainita é um estágio primitivo da perlita. Né? Eu vou ter carbetos finíssimos, carbetos de ferro, né? Alinhados no interior de um grão de ferrita. Ou seja, a bainita é uma forma primitiva da perlita. Aí tem mostrando, né, como é que é a estrutura, né? Essa imagem, essa fotografia agora que eu tô vendo, tá bem ruim, né? Não dá pra ver nada, né? Terrível. Mas só para exemplificar aqui embaixo, na esquerda, a gente pode ver que tem o contorno do grão austenítico, né? Na casa bainita inferior. Eu tenho o carboneto bem fino, espalhado na matriz de ferrita. Então é algo bem assim, uma estrutura bem mesclada, digamos assim, intermediária mesmo, entre martensita e perlita. Né? A perlita primitiva, né, como foi colocado. Bom, esse é o desenho esquemático de fotografia da bainita, né? Questão de resfriamento controlado, enfim. As propriedades mecânicas da bainita são bem interessantes. Por quê? Porque a perlita, né, ela é muito dúctil. É um material bastante dúctil. Né? E por outro lado, ela é dúctil, mas porém pouco resistente, não é tão resistente assim. Por outro lado, a martensita ela é muito resistente, mas é pouco dúctil. Então, novamente, uma microestrutura intermediária apresenta propriedades intermediárias. Né? Então ela tem uma boa combinação de resistência e de utilidade. Né? Por isso que essa fase de bainita ela é muito visada em tratamentos térmicos. Né? Tem um tratamento térmico específico para a formação de bainita, que é o que a gente chama de austempera, que a gente vai ver na aula seguinte. Né? Bom, em condições de transformação a baixas temperaturas, cruzando as linhas de transformação na curva TTT na parte mais baixa, temos a formação de bainita inferior, que é a fase formada numa condição de resfriamento menos severa, que é a martensita, né? Onde alguma difusão de carbono acontece. Se cruzar em temperatura um pouco mais alta, a gente tem a estrutura chamada de bainita superior, que ela é mais próxima da perlita. Então a gente faz essa distinção dentro da curva TTT. Né? A bainita superior é uma estrutura mais parecida com a perlita. A bainita inferior é uma estrutura mais parecida com a martensita. Beleza? E bom, sobre o diagrama TTT ainda. Ao observar o diagrama, a gente pode notar que ele tem um formato de nariz. Né? Ou seja, os tempos de transformação são mais longos nas regiões de alta e baixa temperatura. Né? Tempo mais longo na região de temperatura mais alta e temperatura mais baixa. Em temperaturas intermediárias, o tempo de transformação é menor. A razão disso é explicada, pode ser totalmente explicada. Né? O que acontece? Em temperatura muito alta, eu tenho duas variáveis trabalhando em oposição. O que é isso? A difusão vai acontecer mais facilmente, porque a temperatura é mais alta, então favorece a transformação. Porém, a energia de transformação é pequena, porque eu estou muito próximo da linha 1, da linha tetóide lá em cima, da linha de austenitização. Então, apesar de eu ter uma temperatura alta que vai me dar uma difusão boa, não vou ter muita energia para transformação. O resultado disso é que a transformação é mais lenta, em temperaturas muito altas. Em temperaturas mais baixas, eu estou muito longe de A1, então eu tenho muita energia para transformação. Por outro lado, eu estou a temperatura mais baixa, e aí eu tenho difusão menos acentuada. Resultado, transformação vai ser mais lenta também. Porém, em temperaturas intermediárias, eu tenho a temperatura que favorece a difusão e tem uma energia de transformação boa, porque vai estar próximo de A1, de certa forma. Então, eu vou ter uma combinação boa. De maneira que, em temperaturas intermediárias, as transformações vão ser facilitadas. Tá bom? E por isso que tem esse formato de nariz, que lá em cima a transformação é mais lenta,
Lá embaixo a transformação é mais lenta. E na parte intermediária, tem aquele bico na curva TTT, é aquele nariz mesmo, onde a transformação é mais rápida. Né? Onde há uma redução no tempo de transformação. Bom, o posicionamento das curvas é um indicativo do tempo de transformação para o aço. Então é de muita importância para o tratamento térmico. As curvas deslocadas para a direita, elas indicam maior tempo para a transformação de perlita e maior facilidade para formar martensita. Então perceba o seguinte, quando eu desloco as curvas para a direita, eu estou facilitando a formação de martensita. Tá bom? Quando eu jogo a curva para a esquerda, eu estou facilitando a transformação de perlita. Tá bom? Porque a perlita ela vai se formar em um tempo mais curto. Né? E eu tenho algumas variáveis que vão fazer isso, vão empurrar a curva TTT para a direita ou para a esquerda. A primeira delas é composição química. Né? Como uma regra geral, elementos de liga vão deslocar curvas TTT para a direita do diagrama. Né? Ou seja, vão retardar a transformação da perlita e facilitar a formação do novo arranjo cristalino. Né? Ou seja, elementos de liga empurra curva para a direita. O cobalto é a única exceção, né? Porque ele desloca a curva para a esquerda. Né? Alguns elementos eles formam precipitados também, ou algumas inclusões, que demandam mais tempo de transformação. Tempo de transformação. Eu tenho a figura a seguir que vai mostrar essa tendência. Né? Embora todos esses elementos aumentem a temperabilidade, né, a gente pode notar que o efeito de cada elemento é diferente. Né? Vamos lá. A gente pode ver que essa curva aqui, ela, quando fala temperabilidade, gente, é a facilidade de formar martensita. Né? Então, quanto mais aumenta esse elemento de liga, mais fácil é formar martensita. Né? No eixo Y eu tenho um aumento no diâmetro crítico ideal de profundidade de têmpera. Então é uma medida de temperabilidade, a gente pode dizer assim. Então você pode ver que o carbono, quanto maior o teor de carbono aí, mais mais favorável é a formação de martensita, ou seja, mais eu estou empurrando a curva TTT para a direita. Né? Porém a gente pode ver que acima de 0,8% de carbono já fica um pouco ruim, porque eu vou ter a semente do protetóide, né, que não vai ser dissolvida. Tá? Então a curva começa a cair de novo. Isso é característica do carbono. Mas molibdênio, cromo, manganês, silício, cobre, níquel, você pode ver que à medida que a gente aumenta esses elementos de liga, mais favorável é a temperabilidade. Né? Eles empurram a curva TTT para a direita. Lembrando que a exceção é o cobalto. E quando eu falo desse efeito de aumentar a temperabilidade, de tornar o material mais propenso a formar martensita, eu tenho que falar também do carbono equivalente. Vocês viram na aula passada que eu falei do cromo equivalente, do níquel equivalente, que me dava uma noção que nos ajudava, né, através do diagrama de Scheffler, de prever a microestrutura do aço, né, do aço inoxidável. Aqui a gente pode falar que esse carbono equivalente ele serve para medir a eficiência do elemento de liga na temperabilidade. Né? Então eu pego o efeito de vários elementos, né, e calculo um carbono equivalente. Né? Quanto maior esse carbono equivalente, mais fácil vai ser temperado. Vai passar por uma têmpera. Né? Mais facilmente vai se formar uma tensita. Ou seja, quanto maior o carbono equivalente, mais para a direita é empurrada a curva TTT. Essa variável é bastante importante porque nos orienta no processamento dos aços submetidos a operações a quente, como laminação e soldagem. Aqui embaixo tem o carbono equivalente, vocês podem ver, ó, é a porcentagem de carbono, mais a porcentagem de manganês dividido por 6, mais a porcentagem de cromo, mais molibdênio, mais vanádio por 5, mais níquel, mais cobre dividido por 15, e por aí vai. Né? E vão indicar a facilidade desse elemento, né, desse aço, tal, que eu fiz esse cálculo, de formar martensita. Né?
Então, à medida que a temperabilidade do aço aumenta, o carbono equivalente também é maior. Tá bom? Aqui eu coloquei austenita, gente, mas é martensita, tá? Até trocar isso depois. Ácido com carbono equivalente de 0,4 e 0,6 apresenta a possibilidade média de formação de martensita, tá? Martensita. Vou falar o que é martensita. E lembrando, à medida em que a temperabilidade aumenta, a tenacidade cai. Outro fator que influencia a curva TTT é o tamanho do grão austenítico. Por quê? Quando eu tenho grãos maiores, eu tenho menos contornos de grão. Certo? Grãos maiores, eu tenho menos contornos de grão. Grãos maiores, eu tenho menos contorno de grão. Pensem nisso. O contorno de grão é onde a perlita surge, né? Onde a perlita é formada. Então, quanto menos contorno de grão, mais difícil é formar a perlita, né? Mais longa vai ser a transformação. Portanto, lembrando, quanto maior o tamanho de grão, menor deve ser, mais para a direita está a curva TTT. Quando quando os grãos são menores, né, mais finos, eu estou deslocando a curva à esquerda, porque eu vou ter mais pontos de nucleação de perlita, né? E fica mais improvável a formação de martensita. Então, grão grande desloca a curva TT para a direita. Grão pequeno desloca a curva TT para a esquerda. Teoricamente, uma estrutura austenítica é uma microestrutura homogênea de grãos CFC. Então, agora falando um pouco sobre a homogeneidade da austenita. Essa homogeneidade da austenita ela também vai influenciar no posicionamento do diagrama TTT. Essas impurezas que podem estar presentes dentro da microestrutura da austenita, elas servem como nucleantes de transformação de fase. Portanto, quanto mais heterogênea é a austenita, mais fácil é formar perlita. Ou seja, desloca para a esquerda. Então, quanto mais heterogênea for a austenita, mais a curva se deslocar para a esquerda. Porém, uma microestrutura que não tem de austenita, né, que não tem muitas heterogeneidades, né, ela vai ter a transformação de perlita dificultada. Então, quanto mais pura, entre aspas, for a austenita, mais difícil é formar perlita. Então, é outro ponto que deve ser relevado. Então, a austenita mais homogênea, curva TTT para a direita. A austenita menos homogênea, curva TTT para a esquerda. É até engraçado porque o elemento de liga causa o efeito oposto, né? Mas essas impurezas dentro da austenita, elas têm um efeito positivo. Bom, encruamento, né? Deformação a frio. Esse tópico aqui é bastante importante de se falar. Bom, primeiramente, o que é o encruamento? Eu já falei isso durante o curso, vocês já viram no curso passado lá de ciências materiais, e eu espero que tenham visto, né? E eu vou falar de novo. O que é o encruamento? Quando o material ele vai sendo deformado, ele vai se tornando mais resistente à deformação. Isso é encruamento. Por que isso acontece? Do ponto de vista estrutural. O material tem discordâncias, certo? O processo de deformação ele acontece através da movimentação de discordâncias. Então, para o material deformar, a discordância tem que se mover. Beleza? Então, quando eu quero aumentar a resistência desse material, eu tenho que restringir o movimento das discordâncias. Isso é um ponto importante. Aumento de resistência é igual a restrição do movimento de discordância. Porque se o movimento da discordância está restrito, ele não vai deformar. Então eu vou aplicar uma carga e ele não vai deformar. O que isso quer dizer? Que o material é resistente. Né? Então, se eu pensar em aumento de resistência, eu penso em restrição de movimento de discordância. O que acontece no encruamento?
No encruamento, à medida que eu vou deformando o material, eu vou criando mais discordâncias. Né? E à medida que eu vou criando discordâncias, essas discordâncias elas vão se empilhando. Né? Uma vai atrapalhar o movimento da outra. Uma discordância vai restringir o movimento da outra. Então, eu deformo mais, eu formo mais discordâncias, e uma discordância restringe o movimento alheio. Um restringe o movimento da outra. E aí, o que é essa restrição de movimento? É aumento de resistência. Então, à medida que eu deformo o material, ele aumenta a resistência. Esse é o encruamento. Né? O que acontece? Vai chegar um ponto, né, onde eu vou ter tantas discordâncias, né, que elas não vão conseguir se mexer. Né? Pensem que você está na pista de dança, né, na era pré-Covid. Né? Você está sozinho na pista, você pode dançar livremente, dar pirueta, dar estrelinha, fazer o que você quiser. Agora, se você está numa pista com mais 500 pessoas, você vai estar empacotado ali. Você não vai conseguir se mexer de um lado para o outro. Então, o que acontece é o seguinte: as discordâncias acontece exatamente isso. Elas vão estar empacotadas. Elas vão conseguir se mexer. Né? E vai chegar um ponto onde eu vou deformar o material e eu não vou ter como criar uma discordância nem movimentar as que estão lá. O que vai acontecer? Essa energia que eu usei para deformar vai ser transformada na fissura. Eu vou destruir o material, vou fissurar o material. Né? Então o encurramento, ele inicialmente pode ser até bom para melhorar a resistência mecânica. Só que a longo prazo, se eu for sofrer um encuramento sem parar, eu vou chegar num ponto onde vai haver uma fratura. Né? Além disso, à medida que vai tendo essa modificação na estrutura interna, eu vou ter modificações das propriedades do material. Né? Como eu falei, aumento de resistência, a dureza aumenta junto. Né? Aí já estou mexendo também na condutividade elétrica, já mexo também na resistência à corrosão. Né? Então a deformação plástica ela altera essas coisas. Né? E é claro que essa alteração das propriedades ela depende da quantidade de encruamento. Né? Até um ponto onde o metal atinge o seu limite de encruamento e aí qualquer deformação vai levar à ruptura, né? Que é o que eu disse. Porém, então, né? Portanto, na verdade, né? Que eu estava querendo dizer, eu vou deformar o material. Ele vai chegar num ponto que ele está muito encruado. Aí eu vou chegar e pensar, pô, eu quero deformar mais, mas ele está muito encruado. Se eu deformar mais agora, ele vai fissurar, ele vai sofrer ruptura. Então eu não posso deformar mais agora. O que eu posso fazer com esse metal para que eu coloque ele num estado pré-encruado, para que eu elimine os efeitos desse encruamento? O que eu posso fazer? Né? É aí que surge um tratamento térmico chamado recozimento. Né? O que é o recozimento? É eu subir a temperatura desse material até um certo valor. Quando eu aumento a temperatura, eu permito outros tipos de movimento das discordâncias. Né? Então eu vou começando a recuperar um pouco da minha estrutura. Né? E além disso, vai haver um fenômeno que é o foco principal, que é a recristalização. O que é a recristalização? É a formação de novos cristais, formação de novos grãos. Quando eu vou fazendo encruamento, os grãos do material eles vão estar num estado de alta tensão, vão estar altamente tensionados no seu interior. Né? Quando eu faço recozimento, eu vou remover esse estado de alta tensão, né? Colocando o material num estado pré-encruamento, né? Colocando o material no estado pré-deformação. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu vou deformar o material. Né? A gente fala trabalhar frio, né? Deformo, ele fica encruado. Eu quero fazer com que ele possa se deformar de novo. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o efeito do encruamento. O que elimina o efeito do encruamento? Recozimento. Né? É um tratamento térmico. Né? O recozimento ele tem 3 etapas: recuperação, recristalização e crescimento de grão. Recuperação é a primeira parte, em temperatura mais baixa. Né? Eu não vou ter muita movimentação atômica nesse grau de temperatura. Durante a recuperação vai haver um alívio das tensões internas da estrutura.
né? As tensões vão aliviar, né, que estava totalmente encruada. Vai acontecer uma leve acomodação por causa da movimentação interna das discordâncias, né? Elas vão começar a se mexer devido à temperatura, e que vai permitir outros tipos de movimentos, mas sem alterar muito a estrutura cristalina. Vai ocorrer alguma redução no número de discordâncias e são produzidos novos arranjos com baixa energia. Né? O número de discordâncias vai reduzir e vão ser produzidos novos arranjos com baixo valor de energia. Né? Então a recuperação é o início do processo. Eu vou estar, como exemplo da pista de dança que eu falei, o material encurrado é uma pista cheia, né, de discordâncias. Né? Eu vou tirar uns 30% ali do pessoal. Então vou ter um pouco mais de mobilidade. Né? Então o início aí do recozimento. Né? Não vai ter muita alteração nas propriedades mecânicas, elas não vão alterar muito, mas propriedades físicas e térmicas, físicas, né, que condutividade elétrica, condutividade térmica, vão retornar à condição inicial. Então começa a ter uma movimentação favorável aí, no sentido de eliminar o encurramento. Na recristalização, isso acontece de maneira mais evidente. A recristalização acontece a temperaturas mais altas e por tempos mais longos. Né? Após a recuperação, os grãos ainda vão estar num estado de alta energia. A recristalização vai provocar o rearranjo cristalino dos grãos deformados a frio. Então, basicamente, a grosso modo, vai criar novos grãos, vai como se fizesse dar um reset na estrutura. Vai rearranjar a estrutura cristalina, de maneira que eu vou criar novos grãos, livres de tensões, livres de deformação, com baixas discordâncias ao longo da estrutura, né? Da mesma maneira que era antes do encurramento. Então, o que a recristalização faz? De maneira bem forte, né? Que é a base do recozimento. A recristalização nada mais é do que eu pegar esse material e fazer com que ele volte à sua estrutura inicial. Tá bom? Eu vou fazer exatamente isso com ele, fazer eliminar os efeitos do encurramento. A força motriz para a formação desse novo estado estrutural, dessa nova modalidade de estrutura, é a diferença da energia interna entre o material deformado e o material não deformado. Os novos grãos formam-se bastante pequenos e vão crescer até substituir completamente o material deformado, né, num processo que envolve difusão de curta distância. Né? Aqui vou te mostrar uma imagem com os estágios do processo de recristalização. Né? A recristalização também pode ser usada para refinar os grãos. Né? Aqui tem algumas fotomicografias de qualidade aí, mais ou menos, né? De vários estágios de recristalização e crescimento de grão em latão. Né? Em A, que é o canto superior esquerdo, eu tenho uma estrutura encruada, com 33% de deformação. Né? Em B, eu começo a ver recristalização. Né? Depois de 3 segundos a 580 graus Celsius. Né? Os grãos pequenos já começam a ser recristalizados. Em C, o deslocamento parcial dos grãos, ocorre o deslocamento parcial dos grãos trabalhados a frio. Né? Então vai haver um deslocamento parcial ali, os 4 segundos a 580 graus Celsius. Em D, é a recristalização completa, né? 8 segundos a 580 graus Celsius. Esse é o ponto D. Percebe que a estrutura já mudou completamente. Em E, vai haver o crescimento de grão, né, depois de 15 minutos a 530 graus Celsius. Em F, vai haver o crescimento de grão de 10 minutos a 700 graus Celsius. Então a estrutura ela modifica completamente, como vocês podem ver pelas micrografias. Também durante a recristalização, as propriedades mecânicas que foram alteradas pelo encurramento vão ser revertidas ao estado inicial. Né? Ou seja, eu vou tornar o material menos duro, menos resistente, porém muito mais dúctil. Né? E aí que o recozimento, na verdade, encontra aplicação bem importante, né? Que é na recuperação da utilidade. Né? Lembrando, quando eu falo trabalho a frio, eu me refiro a encurramento. Tá?
A dutilidade aqui no caso, ela vai ser recuperada através do recozimento. Então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um processo de conformação que serve para dar forma a material, ao aço, por exemplo, onde eu pego uma chapa, um tarugo e transformo em fio. Para eu gerar essa deformação toda, eu vou ter que criar algum tipo eu vou ter que ter muita dutilidade, na verdade, né? E para eu pegar um tarugo e colocar em forma de fio, o material tem que ser dútil, ele tem que deformar muito plasticamente. Portanto, é melhor usar material recozido para isso. O material recozido ele tem alta dutilidade. Né? Então, o recozimento ele é muito importante para restabelecer a trabalhabilidade na fabricação de peças deformadas a frio, que sofrem encoroamento antes de atingir a forma final. Né? O tratamento de cristalização é um processo que depende do tempo e temperatura, e a quantidade de cristalização aumenta com o tempo. Né? Aqui, essa imagem aqui fica muito claro o que acontece. Ó. Perceba que as linhas mostrando o que acontece com as propriedades à medida que eu vou subindo a temperatura. A dutilidade ela vai aumentando, resistência e tração vai diminuindo, os grãos vão se formando novamente durante a cristalização, vão formar os novos grãos livres de tensões. Né? O tamanho de grão vai aumentando na medida que vai se aumentando a temperatura. Né? E é basicamente isso, gente. Essa é a recristalização e recozimento, na verdade. Né? Essa união desses três processos que a gente chama de recozimento. Vocês vão ver na aula seguinte. A temperatura de recristalização é a temperatura na qual a recristalização se completa em 1 hora. Esse ponto aqui é muito importante vocês saberem. Né? Que muita gente confunde, apesar de não ter nada a ver, temperatura de recristalização com temperatura de fusão. Não é isso, tá? Para recristalizar, não preciso fundir o material, não. Eu chego a uma temperatura muito alta. Né? Cerca aí de ponto de 40% da temperatura de fusão. Mas eu não vou chegar a fundir. Tá? O que a gente chama de temperatura de cristalização, que a gente pode ter um parâmetro importante dentro de ciências materiais, é a temperatura na qual a cristalização se completa em 1 hora. Então, essa temperatura para latão, por exemplo, é 450 graus Celsius. Essa temperatura é bastante variável, porque depende de vários fatores, né? Incluindo aquela quantidade de encroamento que houve anteriormente, depende da composição da liga também. Quanto mais trabalho a frio eu tenho anteriormente, mais fácil eu vou ter a cristalização. Né? A temperatura de cristalização vai ser mais baixa. Né? Até um valor mínimo, onde eu tenho um material completamente encruado. Né? Um material completamente encruado, a temperatura de recristalização vai ser mais baixa. Também vai existir um limite inferior de deformação, abaixo do qual a recristalização não vai ocorrer. É um limite inferior de deformação. Tá? Nesse limite aí, abaixo dele não vai haver mais recristalização. Porque ele não foi encruado o suficiente, né? Podemos dizer assim. Até mostrado aqui, ó, por caso do pro ferro, né? Temperatura de cristalização variando de acordo com a porcentagem de trabalho a frio. Né? Então vocês podem ver que ele tem um limite superior e um limite inferior. Né? Então uma assinatura vertical e uma assinatura horizontal. A recristalização acontece mais rapidamente em metais puros que em ligas. Então é um fenômeno que acontece mais rapidamente em metal puro que em liga. Portanto, adicionar ligantes aumenta consideravelmente a temperatura de cristalização em alguns casos. Para metais puros pode chegar a cerca de 30% da temperatura de fusão. Para algumas ligas comerciais pode ser tão alta quanto 0,7% da temperatura de fusão. Né? Aqui tem alguns dados aí de temperatura de cristalização e de fusão. Tá?
É como vocês podem ver, aqueles metais que têm temperatura de fusão mais baixa, obviamente tem temperatura de cristalização mais baixa também. Né? Se uma operação de deformação plástica ela é executada em temperatura acima da de cristalização, a gente fala que aconteceu um trabalho a quente. Né? É muito importante fazer essa distinção. Quando vocês estiverem nas disciplinas de processos de fabricação, vocês vão ver que vai ter trabalho frio e trabalho quente. Trabalho quente é uma operação de deformação que vai acontecer a uma temperatura acima da de cristalização. Então o que vai acontecer? Eu vou deformar plasticamente e o encruamento não vai acontecer. Porque à medida que eu vou encruar, eu já vou formar, vou restabelecer rapidamente o meu arranjo cristalino. Então o trabalho quente ele é muito útil nesse sentido. Não vai haver encruamento. Eu vou deformar bastante e o material não vai perder de utilidade com isso. Tá bom? Então o trabalho quente é um termo bem importante nesse sentido. Bom, e para finalizar aqui a questão do recozimento, depois de completar a recristalização, os grãos recristalizados vão continuar crescendo, se o metal for deixado em temperaturas mais elevadas. Esse fenômeno é chamado crescimento de grão. Ele não necessariamente ele é precedido por recuperação e recristalização, tá bom? Temperaturas mais altas favorecem o crescimento do grão. Conforme o grão aumenta em tamanho, a área total do contorno de grão diminui. O grão vai aumentando em tamanho, a área total vai diminuir, conferindo uma redução da energia total. Né? É o que eu falei antes, né? Aumentou o tamanho de grão, a área dos contornos diminui. Né? Conferindo mais uma redução de energia total, né? Que é a energia dos contornos de grão. É essa condição que vai permitir o crescimento do grão. Crescimento de grão acontece pela migração de contorno. Lembrando aqui, quando eu falo de grão e contorno de grão, você tem que lembrar que é a definição disso. Né? Eu devia ter falado isso antes, mas lembrei agora. A gente sabe que o material aí, os metais que a gente estuda, são materiais cristalinos. Eles são organizados, eles têm estrutura organizada. Né? Eu tenho um arranjo cristalino organizado ao longo de longas distâncias atômicas. Né? Tem uma estrutura organizada, né? Dos átomos, né? No seu interior. Porém, eu posso ter várias estruturas organizadas diferentes. Né? Pensa em uma estrutura organizada vertical. Aí ao lado dela tem uma estrutura horizontal. Aí ao lado dela tem uma estrutura diagonal. Um exemplo bem grosseiro. Todas as três estruturas são cristalinas e organizadas. Só que elas têm uma orientação diferente, podemos dizer assim. O que acontece quando tem orientação diferente? É o que eu crio grãos diferentes. Então a fronteira onde eu tenho arranjos cristalinos diferentes é o que eu chamo de contorno de grão. Tá bom? Um material é monocristalino onde eu tenho um arranjo só ao longo de toda a estrutura. Porém os materiais que a gente costuma estudar, são materiais policristalinos, onde eu tenho vários grãos diferentes. Né? No interior do grão, os átomos são os mesmos, mas a disposição está um pouquinho diferente. Então, quando eu falo de crescimento de grão, isso é uma migração de um átomo. Um átomo que estava compondo algum tipo de arranjo, ele vai migrar para compor um outro tipo de arranjo. Né? Obviamente, nem todos os grãos conseguem crescer, mas os maiores crescem às custas dos menores, né? Já que os menores vão ceder átomos para os maiores. Né? Portanto, aumentando o tamanho médio, aumentando o tamanho médio dos grãos. O movimento de contorno, como eu falei, movimentação atômica, é difusão de átomos, né, de curta distância, de um lado para o outro da borda, atravessando a fronteira ali. A direção do movimento dos átomos do contorno é oposto, né, ao movimento da borda, obviamente. Né? Então perceba que a borda ela vai se movimentar aí para a esquerda à medida que os átomos vão para a direita. Né? Como está mostrado aí. Perceba que os átomos são os mesmos, só que eles estão organizados de maneira diferente. Né? Na direita aqui, o arranjo é um pouco mais inclinado. Aqui na esquerda é mais vertical.
Então é simplesmente uma mudança de orientação, né? A dependência do tamanho de grão como função do tempo e temperatura é mostrada nessa imagem aqui. O tamanho de grão ele varia com o tempo e com a temperatura, obviamente. Mais temperatura em um período de tempo maior, eu vou ter tamanho de grãos altos, né? Grandes, né? Até porque como esse aumento do tamanho de grão ele passa por um processo de difusão, e a difusão, tem que lembrar lá das leis de Fick, né? Lá do capítulo 5 do Callister. É um fenômeno que ele é movido pela temperatura, né? Que ele tem uma relação muito forte com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais facilmente esses átomos vão difundir, aumentando o contorno do grão. O crescimento do grão é mais rápido conforme a temperatura aumenta, né? Ou seja, as curvas são deslocadas para cima para maiores temperaturas, né? Esse aumento é explicado pelo aumento da taxa de difusão. E, novamente, tamanho de grão, falei muito do crescimento do grão aqui, tamanho de grão é uma variável importantíssima em propriedades mecânicas dos metais. Vocês vão perceber isso ao longo do curso de vocês, em toda a disciplina que vocês veem um pouco de materiais, né? O tamanho de grão influencia diretamente as propriedades mecânicas dos metais. Tanto que, eu até passei no trabalho de vocês, né? Um dos assuntos é medição de tamanho de grão. Por que a gente tem que medir o tamanho do grão? Porque ele vai mudar as propriedades, né? Vocês podem até lembrar lá do Callister, no capítulo 7, eu acho, que é de mecanismo de endurecimento. Ou 6, não lembro. Um dos métodos de endurecer o material é reduzir o tamanho de grão. Porque quando eu reduzo o tamanho de grão, eu vou ter mais fronteiras entre os grãos. Se eu tenho mais fronteiras, eu tenho mais obstáculos aos movimentos das discordâncias. E o material vai se tornar mais resistente, né? Então, o tamanho de grão é muito importante. Quando a granulometria é fina, as propriedades costumam ser maiores, melhores na verdade, né? Do que aqueles de grãos mais grossos, né? Maiores, né? Granulometria grosseira quer dizer que os grãos são maiores. Granulometria fina quer dizer que os grãos são menores. Portanto, podemos melhorar as propriedades de um metal executando um refinamento por deformação plástica e depois submetendo a um tratamento de recristalização. Então, essa questão de mexer no tamanho de grão mexe bastante com a propriedade também. Você tem que lembrar outra coisa importante, é que nesse curso de vocês, em geral, né, quando a gente estuda materiais e engenharia mecânica, o que a gente quer que vocês peguem de principal? É saber como que as propriedades variam com a estrutura e vice-versa, né? Que tipo de processo vai me dar minha estrutura, que vai me dar a propriedade que eu quero? Então isso tudo tem que ser relacionado. Esses 4 pontos de propriedade, estrutura, processamento e aplicação são extremamente importantes. Você relacionar esses 4, né? Ciências materiais, aqui no caso de vocês com a engenharia, é basicamente isso. Esse é o foco principal. Tá bom? Então, gente, desculpa a aula imensa aí. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Tenha uma boa semana, um bom fim de semana. E até a próxima. Valeu!